Pronto, já estamos gravando. Vamos lá, de maneira muito tranquila. Então, gente, vamos retomar a história de Garanhuns, né? Na primeira parte a gente foi das origens de Garanhuns, que se brinca com as origens nacionais, né? De Pernambuco. Foi longe. Fomos longe. E a gente chegou na formação do município, né? Quando você falou daquelas duas datas lá, 1811, né? E 1879. 1879, que trata do nascimento lá a configuração do município, né? E é o início da história enquanto uma entidade assim mais formal, né? Isso. Aí agora a gente vai tratar, né, Igor, da personagem, a cidade, né? E também a cidade e alguns de seus personagens ilustres. Então, sem muito formalismo, né? A gente está aqui com água, com café, para quem quiser. Vamos lá, vamos seguir aí. Sim, uma coisa importante que quem mexe nessas coisas de YouTube diz que é importante. Porque é o seguinte, não basta ficar vendo, não. Se inscreva no canal aí, para o canal crescer, porque senão lasca tudo. Vamos lá, pode ir. A gente tinha pensado em falar sobre os colégios, eu digo, é bom porque o tema volta um pouco para onde a gente parou, né? Uhum. E nesse, assim, a educação, a instrução lá, ela remonta já ao início do Império. Já tem as primeiras juntas, né, de governo aqui de Pernambuco criando aulas régias, como se falava, com professor público. Eu digo isso porque existe a ideia de que o primeiro colégio da cidade foi o 15, que os 3 são os mais antigos, né, da cidade, mas a educação lá, pública, existia já quase um século antes, né, com esses primeiros professores. Também professores particulares, teve uns que ficaram muito famosos falando em personagem, que é o professor João Frederico, a professora Liliosa, que acabaram formando a geração, digamos assim, os intelectuais da Primeira República, né? A intelectualidade garanhuense da Primeira República foi formada por esses professores. Estudou com eles e também em tentativas de se fundar escolas, né? Como o Colégio Acioli, que foi uma tentativa. E aí, para a gente compreender exatamente como é que surge o Colégio 15, que acabou de fazer 121 anos, é antiquíssimo, e é um colégio presbiteriano, né, um colégio evangélico, a gente volta justamente para aquela coisa que eu falei para você do Barão, que o Barão foi lá se recuperar, quando a cidade descobre a sua vocação turística. Isso acontece justamente na metade do século XIX, né, que é quando, inclusive a gente lendo assim, a literatura da época, a gente vê que se recomendava, né, como tratamento que as pessoas procurassem essas estâncias, esses destinos de montanha, né, climáticos. Garanhuns é uma estância climática por conta do clima de altitude. Na Borborema a gente está em 500, 600 metros, lá a gente ultrapassa os 1000 no Magano, né, mas fica entre 800 e 900. O maior é o Magano, é o maior? Das 7 colinas, a gente comentou. Sempre foi, né? Até se falava que a neblina normalmente cobre o Magano, né? É uma das únicas que fica assim, realmente, quando você vai lá durante o Festival do Inverno, você vê, é difícil até a visibilidade. Né? Aí se dizia que o Magano estava cachimbando por conta da neblina. Mas é um dos pontos culminantes do Planalto, né? O Planalto ele ultrapassa os 1000, chega a cerca de 1.300, 1.200 e pouco são os pontos mais altos da Borborema como um todo, né? Em Triunfo, em Brejo da Mata de Deus, na Paraíba tem também o Pico do Jabre, esses estão em 1.200 e pouco. Em Garanhuns a gente está em 1000 e pouco, né? O Magano tem 1030. Mas a cidade ela está a cerca de 800, 900. Então tem um clima naturalmente mais frio e tem as fontes. Porque, como eu disse, o Rio Mundaú nasce lá, né? As famosas fontes de água mineral, que ficam, enfim, hoje estão dentro da cidade, infelizmente é a maior parte poluída hoje, mas naquela época ainda fontes de água cristalina e tudo. Sim. E aí as pessoas, elas iam fazer esse turismo sanatorial, elas iam passar o que se chamava de vilegiatura, que era passar 3 meses, agora você imagina, com aquelas roupas, né? As mulheres com aqueles vestidões, os homens de terra.
procuravam esse clima mais ameno. É assim que o Barão de Nazaré, né, que pra gente é um personagem muito querido, porque o discurso que ele faz na Assembleia em defesa do título de cidade é um discurso apaixonado. Ele diz que Garanhuns é um pedaço da Europa, tirado do velho mundo e colocado na província, aquela altura já província de Pernambuco. Entre outros, muitos patriarcas de hoje famílias tradicionais do município que imigraram por conta dessa alegada semelhança com a Europa, um clima que se distingue do da região, né? Não é semiárido, não é tropical, se falava num clima mediterrâneo, não é, mas é um clima de montanha, né, de altitude. Isso atraiu muitos imigrantes, né? Foi feito um recenseamento na década de 30 e havia mais de 100 imigrantes na cidade, para você ter uma ideia. E isso tudo também dentro desse contexto do turismo sanatorial, né? Então é justamente nesse período, e principalmente... Só um segundo, esses imigrantes, eles eram estrangeiros ou eram somados também com pessoas de outros estados? Também de outros estados. Garanhuns sempre atraiu muita gente de Alagoas, por conta da proximidade, e está inclusive mais próximo de Maceió que do Recife. Sim. E principalmente aqui do Recife, mas esse pessoal ia mais passar férias, né? E havia, assim, como destino mesmo, final de ocupação, tem essa presença maciça de imigrantes, entre os quais o maestro que eu biografei, eu falei, e também os presbiterianos, né? Começam a chegar lá justamente com o início da República. Não é à toa que o nome do colégio é 15 de novembro, né? Com o fim do padroado, né? E a possibilidade de você ter outras, né? Professar outras religiões. Os presbiterianos, principalmente da missão norte-americana, eles escolhem Garanhuns como centro de difusão do protestantismo, em particular do presbiterianismo, em todo o Nordeste. Isso é muito interessante porque antes do Recife foi lá. E muitos americanos foram para Garanhuns. E é justamente isso que explica o fato de o Colégio 15 ser mais antigo que os outros dois colégios católicos, né? E está também na raiz da fundação dos outros dois colégios. Porque nessa época, a gente está falando já fim do século XIX, né? Eles fundam lá, os presbiterianos, dessa missão norte-americana. Eles fundam um jornal que existiu por muito tempo, que era um órgão de propaganda, era o Norte Evangélico. Eles fundam um seminário presbiteriano que ainda existe. Hoje é o Instituto Bíblico, né? Originalmente era o seminário. Depois ele veio para cá, o seminário, para o Recife. E fundam o colégio. O colégio especificamente por um pastor, que foi o pastor Martinho, que funda a escola, inicialmente escola, né? Depois quando ele é refundado, ele tem um primeiro momento, exatamente 1900, e depois ele é refundado em 1908 e desde então continua ininterruptamente. Até hoje funciona, né? Até hoje. E ele, assim, por muito tempo esteve diretamente vinculado à missão, né? Que era a financiadora e também a que conduzia. Um colégio também misto, né? Isso era uma proposta muito inovadora para o conservadorismo da época, porque os outros que surgem em reação a esse, o Santa Sofia primeiro, depois o ginásio, que é o futuro diocesano, eles eram o colégio das moças e o colégio dos meninos, né? Separados por gênero. E o 15, desde o início, é um colégio misto. Mas o reverendo que funda, que é o pastor Martinho, ele falece logo. Ele já oferecia, quando fundou, ele oferecia as séries iniciais, assim, o que seria educação infantil? Seria inicialmente isso, né? Aí depois que ele foi reorganizado em 1908, porque quando os presbiterianos chegam em Garanhuns, eles encontram, digamos assim, um terreno muito fértil entre a família Gueiros, que se tornaria um dos grandes expoentes do presbiterianismo em nível nacional, né? Principalmente o pastor Jerônimo, que na época era um rapaz, a família inteira se converte, e o pastor Jerônimo era um talento, assim, ainda por se descobrir, é descoberto pelos evangélicos, se torna um grande orador, grande filólogo de projeção, Academia Pernambucana de Letras, ele ganha projeção nacional. Um grande intelectual. Mas nesse tempo ele estava em Garanhuns, e ele participa dessa reorganização, que é quando o colégio ressurge agora diretamente com a missão. Ele e um pastor norte-americano, que é o George Henderlight, e uma poeta, que é Cecília Rodrigues, também foi uma
grande mulher, né, que passou por Garanhuns, grande poeta também. Foi professora do 15. E veja, com essa estrutura toda evangélica funcionando em Garanhuns e começando a puxar, né, a atrair os jovens para lá num recorte religioso, os católicos organizam uma reação. Nessa época, quem está à frente da paróquia, Garanhuns ainda não era diocese, era um padre chamado Afonso Pequeno, que ele já tinha vindo, é figura conhecida aqui em Pernambuco, porque ele já tinha vindo do sertão. E lá, ele tinha vindo de circunstâncias para Garanhuns, né, como vigário, muito nebulosas, porque ele é acusado lá, por uma ala, de ter botado fogo no conflito entre os Pereira e os Carvalho. Conflito, né, que acabaria também nesse contexto do conflito. Esse conflito é onde? É um conflito ali na região de Serra Talhada. Serra Talhada, São José do Belmonte, até para sair um livro sobre o conflito e sobre o próprio padre, Afonso Pequeno. Figura muito controversa, né? É porque o padre era brabo? O padre era cearense e isso aí é fato. Ele fez na Prainha, seminário da Prainha. Na Prainha. Ele organizou, ele foi a família dele, né? Foi uma das que, digamos assim, apoiou o padre Cícero. E um parente próximo dele, não lembro se irmão ou primo, era um coronel com influência em Juazeiro. Do Pacto dos Coronéis lá. Ali, assim, quando o padre Cícero estava estudando, né? Que ele é mais velho. E aí ele sai com uma tropa de cangaceiros para sustentar esse parente coronel no Juazeiro. O padre? O padre Afonso Pequeno, antes de ir a Garanhuns. O padre, pare o mundo que eu quero descer, né? O padre estava capitaneando uma tropa de cangaceiros. Você sabe que ali a região do Pajeú é a região do cangaço, dos cangaceiros. Né? E então ele não teve dificuldade, como influência que era em Serra Talhada, de juntar esse pessoal, mas ele sai realmente coordenando, ele faz a defesa do primo, no final ocorre uma pequena guerra no Juazeiro. Vida, entre o parente dele, que era o coronel Luiz Pequeno, e o coronel Belém, uma guerra de coronéis. Sim, essa guerra eu estudei sobre temos isso. Monsenhor Afonso lá, neste episódio. Depois, ele chega a ser prefeito de Serra Talhada, mas é justamente no período que o conflito recrudesce. Né? E no contexto do conflito vai sair Lampião, como aliado dos Pereira contra os Carvalho. Então, o pessoal que discorda do padre o acusa de ter botado fogo e reacendido o conflito. Mas, enfim, a gente vai encontrar Monsenhor Afonso em Garanhuns depois disso. E já, assim, em relação às questões familiares, já quieto. Mais calmo, mas não tão calmo, porque a nova batalha para ele, né, a se fazer era contra os presbiterianos, que tinham eleito a cidade dele para ser o centro irradiador da religião. Rapaz, é um período muito interessante ainda por se estudar, apesar de que os presbiterianos, eles cultivam muito a própria memória, né? Tem muitos trabalhos. É fácil você, assim, né? Como você é pesquisador, para você é bom, né? Porque tem muita coisa lá, né? Sim, você tem um livro chamado História da Família Gueiros, que é um excelente livro de história de Garanhuns, em que ele relata os conflitos iniciais entre evangélicos e católicos, uma coisa assim. Realmente, sabe, rolaram emboscadas e tudo. Foram bem difíceis esses contatos iniciais. Mas o padre, além das disputas verbais que se davam através dos jornais, né, o Norte Evangélico e o Sertão, que era o jornal dos católicos. Então eles ficavam em conflitos teológicos, o padre e Jerônimo Gueiros. Isso aí é um material riquíssimo, do ponto de vista teológico e histórico. Ele, por conta da influência que ele tinha, ele começa a mobilizar os católicos a fazerem uma reação institucional também. E é assim que... esse padre era uma liderança meio que natural, pelo que eu estou vendo aí. Era uma pessoa capaz de movimentar pessoas, né? Isso. E com repercussão aqui no Recife, a ponto de ter mobilizado as damas a irem fundar o Santa Sofia lá, que é o primeiro colégio que elas fundam no interior. As damas são belgas, né? Sim. A ordem. Elas já tinham o colégio em Ponte do Show e fundam Santa Sofia lá em 1912. Então, 12 anos depois do 15, né? Que é o colégio evangélico. E depois,
Já em 14, Monsenhor Afonso vem para o Recife, deixa Garanhuns. Em 15 assume o Cônego Lira, assume a paróquia e continua esse movimento e funda em 15, justamente em 15, o diocesano. Então, o Colégio das Moças inicialmente em 12 e o diocesano em 15. Ambos funcionam em instalações improvisadas até a construção, que é na frente onde hoje está o Bradesco. Tinha um chalé, eles começam funcionando lá. Mas aí o Santa Sofia passa para o edifício onde está, né, que depois é reformado. Certo. E o diocesano só passa para o novo edifício em 25, né, que é já quando a diocese está em Garanhuns. Agora, essa vinda da diocese é o ponto culminante desse processo de institucionalização da presença da igreja na região, né? Que é algo que precisa ser analisado também sob a perspectiva do conflito que havia entre o catolicismo popular e o catolicismo ultramontano, como se chama, a romanização do catolicismo. E, enfim, tudo isso, existem alguns estudos, mas é um terreno ainda por explorar e acaba resultando na criação da Diocese de Garanhuns, que é uma das primeiras. A Arquidiocese de Olinda e do Recife, inicialmente Diocese de Olinda, ela é fragmentada inicialmente com uma nova diocese no Sertão, sediada em Floresta. Essa do Sertão é de 1910 e em 18 surgem as próximas, que é Garanhuns e Nazaré. E a de Floresta passa para Pesqueira também em 18. Então são as três que ficam em Pernambuco, no interior. Garanhuns passa a ser sede de diocese. O diocesano, inicialmente, ele é gerido pelo próprio padre e pelo bispo, primeiro bispo Dom Moura, e pelo padre que é o padre Calu. Mas já na década de 40, salvo engano, ele passa a ser administrado pelo Monsenhor Adelmar, que é a figura em quem a gente associa o diocesano. Realmente ele passa. É o grande nome, né, da educação garanhuense, né? Isso liberou o Monsenhor Calu para cuidar só da paróquia, que ele era pároco da matriz, catedral depois, né, com a diocese. E Monsenhor Adelmar fica se dedicando exclusivamente ao ginásio e depois Colégio Diocesano, que é realmente assim uma figura que marcou a cidade, marcou gerações e gerações, porque esses colégios capitalizaram, como eram também internatos, né? Eles começaram a atrair estudantes de toda a região, Alagoas, Pernambuco e outros estados do Nordeste, que iam não só para o internato, como também para o externato, né? Então o padre, ele, para quem estudou no diocesano, tinha essa orientação católica, ele foi muito marcante, porque ele controlava a coisa a mãos de ferro, assim, era uma educação bem rigorosa, né? E ao mesmo tempo com essa preocupação cívica, de formação, né, dos cidadãos, de formação de cristãos, de consciência, que é uma coisa que acompanha as pessoas pelo resto da vida. Então o que é curioso em relação ao padre é que ele no diário dele, ele deixou um diário que foi publicado depois da morte dele. Ele confessa, eu acredito que mesmo em vida ele já confessava, que ele acabou sendo padre não por desejo inicialmente, e acabou se identificando depois que entrou, né? Mas ele se torna padre porque é uma família que não é de Garanhuns, é a família Valença, Mota Valença. Ela é mais do norte, São Bento do Una, Pesqueira. É a família de Alceu Valença, né? Mesma família. Mas eles chegam a Garanhuns em 1913. E eles eram 10 filhos já. Em Garanhuns nascem, parece que mais 6. Então, uma família católica e gigante. E entre os filhos tinha um que era Agobá, que era o padre. Só que o padre Agobá morre na juventude, acho que recém-ordenado. E aí o Monsenhor Adelmar, no futuro, né, ele se sente na obrigação de seguir a vida religiosa, né, do irmão. Então é assim, ele deixa isso, né, ele confessa isso, mas ele assume esse sonho que era do irmão e da família como também se fosse dele, né. Bom, não é uma figura livre de controvérsias, ele é muito admirado, mas também existem pessoas, né, que mostram outras dimensões, mas no geral ele é um dos nossos grandes nomes, principalmente para a educação, e está enterrado na catedral, né, ao lado de Dom Expedito, do Monsenhor Calu e dos outros bispos que morreram em Garanhuns. Você chegou a conhecer? Ele faleceu em?
Ele faleceu, acho que foi em 2002 ou 2004. Você chegou a conhecer pessoalmente, assim, direto? Eu lembro dele, porque quando ele se aposentou, meu pai chegou a ser professor diocesano, mas já não foi com ele, década de 80. Ele se retira e deixa outros, né, tomando conta, mas ele passa a viver uma vida, inclusive, muito modesta num cômodo anexo ao colégio. E era sempre presença marcante na cidade, assim, né? Apesar de muito na dele, assim, mas ele sempre estava circulando pelo colégio e tudo, então... Meu pai tem memória vívida dele. Seu pai tem, né? Tem. E eu me lembro dele, assim, vagamente. Tem uma história engraçada que o padre Marcelo Tenório conta, que diz que um aluno, assim, imagina que ele deve ter muitos causos, né? Aí disse que um aluno, brincando com o outro, assim, um aluno já grande, assim, não era menininho pequeno não, já jovem já. Aí disse assim, né? Eu não tenho medo do padre Valença, do Monsenhor, porque usa saia. Eu meto o pau nele, alguma coisa assim, bato nele, assim, dizendo que batia no padre. Aí disse que a conversa chegou no ouvido dele. Aí disse que ele chegou do nada, tava o pessoal no pátio lá, disse que ele chegou do nada, com a batina assim no braço. Aí disse, não, porque eu ouvi dizer que tem um certo estudante aí que disse que ia bater no padre. Olha aqui, ó, tô sem a batina, vai vir bater no padre agora. História mais ou menos assim. Mas essa é uma história boa, porque em relação ao padre Osana, o que se conta é que ele levantava a batina e mostrava uma arma, né? Já era outro nível de, já é outro de nível. macheza. E tem outra também dele, porque essa eu não sei de detalhes, mas tem outra também engraçada, assim, que ele... É um jeito inesperado, assim, uma resposta inesperada, mas inteligente, assim, com uma certa percepção, com agudeza de entendimento, assim, da situação, e ele dá uma resposta que a pessoa não espera, sabe? É interessante o padre. O padre Adelmar, ele tem uma dimensão que sempre é lembrada de ter sido um benfeitor, porque o colégio, o diocesano, ele, com o tempo ele passa a ser assim uma espécie de menina de ouro da cidade, né? Eles conseguem equipará-lo ao Pedro II, então... Ao Pedro II do Rio? Do Rio. É mesmo. Que foi um movimento na época de Getúlio Vargas, de que, veja, para você ter acesso a uma universidade, e acho que, não sei se era a universidade ou era algo que seria depois o ensino médio, mas você tinha que fazer prova no Recife. Aí na época de Getúlio, acho que aqui era no ginásio pernambucano, né? Na época de Getúlio, alguns estabelecimentos de ensino passaram a ser equiparados ao Pedro II para poder se fazer essas provas no interior. Entendi. E aí a cidade se organizou toda para que houvesse essa equiparação, o diocesano consegue, e aí isso foi muito bom para a cidade, porque os estudantes iam fazer lá a prova. E nessa época em que, mesmo subvencionado pelo poder público, ele era um colégio privado, como sempre foi, né? Monsenhor Adelmar permitiu que muita gente que não podia pagar estudasse gratuitamente. Então há relatos e relatos desses atores de bondade dele, e que eram, como tem que ser, silenciosos, né? Ele nunca falava sobre isso. Mas os alunos acabaram com o tempo contando. Sim. E como ficou, assim, digamos, o colégio diocesano? Ele passou a ser, né? Que a gente tem um início aí com o colégio 15, né? Aí depois veio Santa Sofia, que era o das moças, né? Isso. Aí o colégio diocesano, assim, ele passou a ser, digamos assim, né? O mais importante, o mais destacado de Garanhuns. Olha, Mais depende. famoso. Os três ficaram muito famosos, mas eles tinham recortes muito específicos, né? Depender do público, assim. Do ponto de vista do ensino, se a gente fosse considerar hoje, com os nossos olhos de hoje, o 15 sempre estava na frente. O 15 já tinha laboratórios, já tinha uma formatação de ensino mais próxima do que a gente entende hoje como sendo um ensino de qualidade. Agora, como a sociedade era majoritariamente católica, né, havia uma rejeição ao projeto por ser confessadamente evangélico. O diocesano e o Santa Sofia eram excelentes, mas com um formato mais católico tradicional, né, de ensino. Era mais disciplinador? Sim.
E isso gerava conflito, né? Até os ex-alunos do Diocesano, quando tratam, assim, do 15, eles tinham essa percepção de que o 15 era mais flexível, sabe? Mas, assim, esses conflitos religiosos, eles cessam com o primeiro bispo, cessam assim, eles se amenizam. Arrefece. Porque o primeiro bispo era extremamente conciliador. E quando falece, ele falece subitamente, numa viagem que faz a São Paulo, volta ao corpo já, né, para ser sepultado. E o velório dele é com a presença das principais lideranças evangélicas, por conta do esforço ecumênico que ele fez, né? Então passam a ser assim, vai depender da sua orientação. Eu mesmo, como a nossa família católica, desde o início, meus pais pensavam em um dos dois, né? Só como já eram mistos, podia ser qualquer um dos dois, né? Santa Sofia ou Diocesano. Você estudou no... Eu acabei não estudando, porque sim. mas a princípio seria o Santa Sofia ou o Diocesano, né? Eu acho que Santa Sofia. Mas assim, eram colégios muito bons, né? Que repercutiam para fora do município, né? Ainda hoje, até assim, é difícil você encontrar instituições tão antigas. Existem colégios tão famosos, por exemplo, em Petrolina, mas eles já são da época do Bispo Dom Malan, década de 20, né? Caruaru tem um tão antigo, que é o Sagrado Coração, mas também é mais recente. Os de Garanhuns são muito antigos e muito bons. Mas dentro dessa proposta... E ele mantém até hoje a qualidade. Mantém. E assim, aferida em aprovações, né? Como costuma ser. Agora, um fator que muito contribuiu para isso, tem tudo a ver com essa coisa do turismo sanatorial, é o trem. A gente tem trem desde 1877. O trem, essa estrada de ferro que vai para Garanhuns, é a segunda do Brasil, atrás de Mauá, né? Ela é originalmente, salvo engano, de 1858, que é a estrada de ferro do Recife ao São Francisco. Ela fazia parte, inclusive, de uma estratégia militar, né, bolada pelo Império, que era o seguinte: o Rio São Francisco era considerado, o rio sempre foi, né, de integração nacional, que conecta o norte ao sul, à época, né, hoje nordeste a sudeste, e caso houvesse uma ofensiva militar pelo litoral, a ideia do Império era que houvesse a possibilidade de o país se organizar internamente, né, na esteira do rio. Só que o rio tem um trecho encachoeirado, que não permite a navegabilidade, que é justamente Paulo Afonso. Depois convertido em hidrelétrica, né, mas preservando-se a cachoeira. Então, a ideia da estrada de ferro era conectar o Recife ao trecho encachoeirado do rio. A própria estrada de ferro Paulo Afonso foi pensada para isso, né, que era para burlar. Você fazia a navegação até Piranhas, em Alagoas, pegava o trem até Petrolândia, burlava a cachoeira e de Petrolândia você seguia navegando o rio até Minas Gerais. Com a ideia de ferrovia, né, essa é uma das primeiras justamente por conta de uma necessidade estratégica. Era você pegar o projeto inicial da ferrovia, ela começar no São Francisco e conectar do São Francisco direto ao Recife, passando por Garanhuns. Só que ela é feita ao contrário, né? Do Recife para dentro. Então ela vai inicialmente até Palmares e para em Palmares, na época Una, né? Para lá e fica até 1862, pouco tempo depois, né? E ela fica lá parada até 77, né? Então é feito um estudo de prolongamento. Esse estudo, ela é inclusive jogada mais para frente, em vez de ir só até Paulo Afonso, ela passa aí até Santa Maria da Boa Vista, que é na altura de Petrolina, que aí tira realmente todo, porque mesmo sendo navegável, esse trecho entre Petrolina e as cachoeiras, ele é cheio de ilhas, e tem dificuldade de navegação. Aí o engenheiro lá, que esse engenheiro, você vê, esse engenheiro quando faz o projeto de prolongamento, ele já se refere a Garanhuns como um pedaço da Europa, tirando. Todo mundo tem essa ideia, né? E aí, ela é inicialmente construída até Garanhuns, uma obra de engenharia super difícil, porque ela vem pela Zona da Mata, né? Vem por Palmares. Hoje é a PE, salvo engano, 177, que faz mais ou menos o mesmo caminho. Mas para chegar em Garanhuns, que é um contraforte do Planalto, é preciso um monte, como eles chamavam, de obras de arte, túnel, ponte, toda essa infraestrutura de... Então, para a época, foi uma obra super arrojada. Mas a gente tem que pensar o seguinte: em 77, você tinha mais facilidade de chegar em Garanhuns do que em Gravatá, por conta do trem. Impressionante, né? O trem, ele chega... Perdão, é 87. Não, 87. O trem, ele chega, salvo engano, em Caruaru em 95.
Gravatar deve ter sido um pouco antes. Então chega antes lá. E era bom que tivesse ainda o trem, né? E as elites de Garanhuns, elas se organizam para sustentar lá a ponta do trilho, porque era o desejo da época. O desejo da época era ser ponta de trilho. Isso capitalizava toda a produção da região para aquele destino, né? É um empório. A cidade já era um empório agropecuário e passa a ser um empório comercial também, né? Nessa época, é a época também do café, logo em seguida. Então, um surto de desenvolvimento como a cidade nunca tinha visto, né? Por conta da ferrovia. Quer dizer, o Garanhuns termina o século XIX muito bem economicamente, muito bem posicionada, né? E conectada ao Recife, pela ferrovia, e a Maceió. Conectada a Maceió, clima bom, porque cidade a ferrovia, crescendo, escolas chegando. A ferrovia de Alagoas, ela ia até a União dos Palmares. E aí há uma articulação dos dois governos de fazer ela encostar. Para você ir de Maceió para o Recife de trem, você utilizava essa ferrovia. Quer dizer, você tinha que passar... Não chegava a passar exatamente, mas você ficava a poucos quilômetros. Que eles fizeram... Tinha uma estação de baldeação em... salvo engano, em Canhotinho. Uma localidade chamada Glicério. Era exatamente onde elas se encontravam. Mas assim, a poucos quilômetros de Garanhuns. E a estrada, como os garanhuenses gostam de dizer, era o trem de Garanhuns. Sim. Porque o destino final, né, que era o que aparecia na estação, né, Garanhuns. Então, isso facilita também essa questão da educação, né, porque as elites de Maceió, de Recife, tinham como... facilidade de chegar lá, né? Mandar e visitar, né, com a confiança de que o padre ia tomar conta deixar o filho lá, o padre ia tomar conta, as irmãs. No caso dos católicos, né? No caso dos evangélicos era outra ideia de ensino já, né? Mas é isso, em relação ao Monsenhor Ademar, é muito admirado ainda hoje. Ele é contemporâneo de Dom Expedito também. E existe a praça, né, de frente ao Diocesano, que era a Praça da Bandeira. Ela hoje é Praça Monsenhor Ademar. Tem o busto dele, foi feito um memorial com as vestes. Acho que quando completou foi nos 100 anos do Diocesano foi feito esse memorial. Então existe todo um tributo à memória dele que impregnou esse período áureo do colégio, né? Quer dizer, um nome importante para a educação, né? Do Pernambuco. De Pernambuco. Ele é chamado na época de o Anchieta de Pernambuco, o Anchieta do Nordeste. E ele também dava aula? Ou ele era só Só quando necessário, ele dava, mas não era o versado forte, em sabe-se assim, se ele era versado em alguns... Em humanidades. Humanidades, né? Tinha uma cultura boa, assim, em geral, né? E ele faltava algum professor, às vezes ele entrava. E ele escreveu, então, a memória. Foi, esse diário ele fez e quando... Eu tem não aí, sei se foi... Tem aí, esse diário tem aí para as pessoas adquirirem. Tem, no livro sobre o colégio, escrito pelo jornalista, jurista também, Manuel Neto Teixeira. Foi aluno. E aí ele foi confiado o diário pela família Valença, porque a família Valença, não só o Monsenhor Ademar, mas algumas irmãs dele, como é o caso de Almira, Arlinda, Anita, elas foram professoras, secretárias, participavam da organização também do colégio. Então é uma família muito querida, assim, por gerações e gerações, sabe? De garanhuenses e de pessoas de fora. Até essa semana, você tem uma ideia, essa semana, um colega meu do Instituto Arqueológico me mandou um artigo que escreveu sobre, eu nem sabia, foi o tempo que ele tinha estudado no Diocesano. Governadores estudaram lá, era realmente assim, o destino, né, de instrução dos católicos pernambucanos no interior. Você queria botar seu filho no internato, né, para ser bem educado, você colocava no Diocesano. Interessante, né? O trem existe até a década de 60, né? Ele circula. Infelizmente, não devia ter até hoje. Imagina o trem cortando Recife até Petrolina. E nossa, com a rede ferroviária que a gente tinha no Nordeste, né, pegava em todas as capitais praticamente, né, de trem. Realmente um desmantelo o que fizeram. Não, parentes meus, né, vieram. Catende e Recife vieram de trem. Minha irmã já fez meu irmão já fez essa viagem. É o nosso, é o trem de Garanhuns. Pronto, é o trem de Garanhuns. O danado para Catende justamente, né? Ele ia por Catende e passava lá. Eu vou exatamente o da poesia, eu vou danado para Catende.
Trem das Alagoas, né? Isso do ponto de vista de educação, né? Do ponto de vista político, a gente tem a disputa entre conservadores e liberais no tempo do Império, quando vira para a República, uma política ainda muito de aldeia que vai resultar na hecatombe, né? Em 17, que é a famosa hecatombe de Garanhuns, que fez 100 anos agora, em 2017. Foi uma página negra, trágica de as elites políticas se aniquilaram. Foi? E depois da hecatombe... Esse capítulo chama como na história local? A hecatombe de Garanhuns. Né? A hecatombe de 17 também, né? Chegou a ter, são os dois chegou episódios. A ter sangue? 5 centímetros de sangue coagulado. Uma história horrorosa, assim. Porque, na verdade, são os dois eventos da história de Garanhuns que eu considero... triste, né? Assim, não, eu digo assim... Trágico. Que repercutem para além das fronteiras do município, porque eles precisam ser analisados no contexto mais geral. A hecatombe no contexto do coronelismo. E a morte de um expediente... Embora eles sejam coisas que tenham cores muito locais, mas se inserem dentro de uma... ou acabaram sendo inseridos dentro de uma lógica maior. No caso da hecatombe, o coronelismo. No caso de Dom Expedito, o Vaticano II, a crítica que era feita à igreja naquela época. Então isso foi utilizado para... Deixa eu te fazer a seguinte pergunta. É o seguinte, veja, vamos lá. Garanhuns, a gente vê que a cidade vinha num desenvolvimento assim, muito interessante, né? Desde a Cimoa, das doações e tudo crescendo, né? A casa lá que foi instalado, né? A junta, tudo. Depois o estabelecimento do município, etc. Garanhuns teve representantes da nobreza, assim, tiveram, sei lá, tinha nessa época do Império, né, conde, etc e tal, esse tipo de nobre. Titulares, os né, titulares. E depois, aí a pergunta é, depois, com a queda, né, e se Garanhuns era uma cidade, digamos assim, uma cidade amiga do Império, e com a queda do Império, com o golpe da República, como é que foi assim? Porque a gente sabe que quando cai a República tem a seção do coronelismo, né? Então, assim, quais eram as figuras, quais eram os coronéis? Se Garanhuns teve os coronéis, que teve, né? Você está dizendo aí da hecatombe, e quem foram os coronéis e como era exercido o mandonismo desses coronéis lá? É exatamente aí que entra a hecatombe. Né? É um fenômeno muito interessante para você entender o coronelismo no Nordeste, no atual Nordeste. Pode ficar à vontade aí para você falar tudo sobre isso aí, para o povo entender. E até que ponto essa forma de exercer o poder poderia chegar a excessos. Né? É um excesso do coronelismo, porque os coronéis se matam em Garanhuns. Os desentendimentos políticos, a política de truculências, né? E acaba resultando na hecatombe. Mas se a gente for respondendo a sua primeira pergunta sobre os titulares, logo no início, quando o município é criado em 1811, né, os primeiros anos de independência, que é logo em seguida, né, e o Império, né, primeiro e segundo reinado, bom, durante o primeiro reinado e o início do segundo reinado, a gente tem que as principais lideranças políticas do grande município de Garanhuns, que naquela altura pegava o agreste meridional inteiro, né, o território do município. Essas lideranças, elas eram lideranças rurais, assentadas principalmente para o lado de Águas Belas e Buíque. Então, dessas famílias, família Tenório, ainda presente, né, família Albuquerque, Cavalcante de Albuquerque, dessa família sairiam barões, como é o caso do barão de Palmeira dos Índios, que é o barão da Palmeira, né, barão de Palmeira dos Índios, barão de Atalaia, são descendentes desse tronco que estava em Águas Belas, nessa época, município de Garanhuns, e que exerciam a chefia política do município. Principalmente descendentes de uma figura política que é o Jerônimo Cavalcante de Albuquerque. Lourenço Cavalcante de Albuquerque. Esse foi deputado e os filhos netos dele se tornariam barões. Né? Então, alinhado com o Império.
Como eu falei, rola esse conflito, como ocorreu em todo o Brasil, entre liberais e conservadores. Do lado dos liberais a gente tem a família, mais para frente a gente tem a família Peixoto, né? A gente passa a ter os que gravitavam em torno dos Peixoto. E do lado dos conservadores a família Correia, Barros Correia. Que é na época que chega o trem, você já vê a presença dessas lideranças lá. Acontecem vários conflitos que tem também Garanhuns como um dos centros, como a revolta do Quebra-Quilos, que lá também aconteceu. Você vai encontrar essas pessoas e quem gravitava na órbita, né? Mas eram alinhados com o Império, né? Ou seja, mais ou menos liberal, né? Quando a República, você logo em seguida vai ter um desequilíbrio nessas forças tradicionais com a chegada de um elemento externo, que é a família Jardim, do famoso escritor Luiz Jardim. O Luiz Jardim vai ser filho de uma das vítimas da hecatombe. O pai e os tios dele, na verdade de mais de um, o pai e os tios dele foram prefeitos do município republicano. Eram dessa família Jardim, que teria vindo do Ceará. Primeiro veio um juiz de direito e com ele veio o resto dos familiares. E eles desequilibram, porque quem assume o primeiro governo republicano, salvo engano, são os conservadores, alinhados com os Correia, que é a família Souto, né, do coronel Antônio da Silva Souto. O segundo governo já passa para a órbita do Jardim. Eles vão se tornando lideranças políticas de toda a região, né? E aí a gente sabe que o coronelismo funcionava dessa forma. Existia o chefe político, ele tinha influência junto ao governador e ele colocava os chefes da órbita. Então, Bom Conselho, Correntes, os municípios que vão se emancipando de Garanhuns, eles vão sendo também sofrendo essa influência do chefe político de Garanhuns, né? E aí, por exemplo, o Manuel Jardim, pai do futuro escritor Luiz Jardim, ele é prefeito em Garanhuns, daqui a pouco ele é prefeito em Correntes, daqui a pouco ele é em Canhotinho, porque o cunhado dele assume Garanhuns, então eles ficam se alternando, né? Esse núcleo estava alinhado com o Jardim, estava alinhado com Rosa e Silva, no plano estadual, que Rosa e Silva a gente sabe que tinha influência nacional, né? Chegou a, salvo engano, ele chega a ser vice-presidente da República, Rosa e Silva. E ele exercia a chefia política dele aqui também através de homens do grupo, né? Do grupo político. Uma primeira contestação que acontece na Primeira República, né? República Velha, é com a ascensão nacional de Hermes da Fonseca, a campanha civilista com Rui Barbosa. Política de salvação nacional, né? E aí você tem Rui Barbosa do lado dos civis e Hermes contestando a liderança tradicional da Primeira República, mas militar. Quando Hermes assume, ele prestigia um pernambucano que é Dantas. Barreto se torna ministro da guerra dele. E Dantas é quem vai fazer a virada em nível estadual aqui em Pernambuco. Bom, as elites tradicionais caem em todos os estados, né? Aqui em Pernambuco, o grupo rosista cai e quem assume naquele que uns chamam de revolução, enfim, realmente uma situação de conflito que houve em 1911 é Dantas, que se torna governador alinhado com Hermes, contestando. Isso repercute em todos os municípios, né? Essa primeira virada. É nesse momento que os Jardim saem da política e quem ascende lá é a família Brasileiro, que era tradicionalmente aliada aos Peixoto, né, do Império, que era o grupo liberal. Eles voltam, né, para o poder do município. O líder dos brasileiros era um coronel cafeicultor. Nessa época a gente já começa a ver que as principais lideranças tinham fazendas de café. Júlio Brasileiro. Júlio Brasileiro se elege prefeito, depois ele se torna deputado. Isso a gente está em 1911. Bom, as tensões aumentam entre os coronéis, principalmente entre esses dois grupos, o grupo do Jardim e o grupo dos Brasileiros. Porque logo em seguida Dantas Barreto passa o governo para Manuel Borba, que rompe com ele no plano estadual. Isso gera uma nova expectativa de virada, né, nos municípios. E aí se faz uma eleição super delicada em Garanhuns,
O grupo do Jardim não mete a cara, digamos assim, não aparece e escolhe para concorrer com o grupo dos brasileiros, que é chefiado por Júlio Brasileiro, escolhe 2 profissionais liberais, um médico alagoano e um médico dentista baiano, que é o Dr. Rocha e o Dr. Borba Júnior. Então eles aparecem com uma chapa que é a novidade, né? Mas na verdade alinhada com o Jardim. Dr. Rocha e Dr. Borba. E Júlio concorre pessoalmente, né? Quando ele pressente que o poderio político dele está ameaçado, ele resolve concorrer pessoalmente. Bom, no plano estadual, sempre tentando entender, né, em conjunto. No plano estadual, Manuel Borba está às vésperas de romper com Dantas Barreto. Então ele está tentando se equilibrar politicamente. Ele sabia que era um passo muito arriscado, porque Dantas Barreto, além de ter muito prestígio, ele tinha sido ministro, ele tinha repercussão. Dantas Barreto foi da Academia Brasileira de Letras, né? Não tem mais isso. Herói da Guerra do Paraguai, né? Lutou na Guerra de Canudos. Foi, na Guerra de Canudos. Deixou livre até, né? Foi. E aí, em Garanhuns, esse momento dificílimo que foi, da ruptura, repercutiu porque Manuel Borba pressentiu que era um cenário muito difícil. A gente tinha, digamos, 2 grupos de coronéis, né, 2 chefes, 2 núcleos de chefes políticos, que estavam, de certa forma, brigando pelo apoio dele, né? Ele tinha que pensar muito bem qual seria a estratégia, né? E ele não queria se indispor com nenhum dos 2. Quer queira, quer não, como ele ia fazer uma ruptura com Dantas, isso ia repercutir também no plano local, né? Dos municípios. Então ele faz a decisão dele sobre essa eleição, que foi muito conturbada, para você ter uma ideia. Eles pichavam os muros com fezes humanas, os grupos opositores. A decisão de Manuel Borba, que na época era quem decidia sobre, não havia ainda o Tribunal Eleitoral, né? Então recaía sobre o governo estadual, as decisões eleitorais. A decisão de Manuel Borba tenta ser conciliatória, mas acaba não resolvendo o conflito. Porque ele decide o seguinte: a eleição não vai ser validada, porque o próprio Júlio não havia se desincompatibilizado do cargo de deputado, tinha concorrido sem se desincompatibilizar. Vai ser feita uma nova eleição, mas ele sabia que dessa nova eleição quem ia ganhar por conta do voto de cabresto, né, e do voto escrito era o grupo de Júlio, que era o grupo que estava no poder. Mas ele tenta não desagradar o grupo que perdeu, ele anula as eleições. Uhum. Bom, os médicos pressentem que é um vespeiro, né? E o Dr. Rocha retira a candidatura e abre ala realmente para o grupo de Júlio ganhar. Bom, é nesse cenário de conflito que acontece a hecatombe. As eleições, sai a decisão tardia de Manuel Borba, mas os climas estão exaltadíssimos, e aí é que entram as cores locais, né, da coisa do coronelismo. Durante a campanha, Júlio se desentende com um cidadão que era natural do Bonito, mas morava em Garanhuns a vida inteira, que foi Salles Villanova. Desentendimento pessoal, com fundo político. Salles era correspondente dos jornais da capital. E ele descia a lenha na política feita por Júlio e por seus apaniguados. E aí, isso acabou, obviamente, essa autoria, pelo estilo de escrever, acabou sendo descoberta, eles se desentendem, trocam ameaças. Acho que no momento até de feira, que Júlio vem do Recife, que ele ainda estava deputado, né, e ele tinha essa preocupação de como é que isso ia repercutir. A figura dele, a imagem dele, né, de homem civilizado aqui na capital. E aí eles trocam ameaças. Dias depois, Salles sofre uma agressão, voltando do cinema, onde ele trabalhava. Ele fazia vários bicos e ele tinha esse trabalho no cinema. À noite, uma cena de filme. Homens de chapéu com as golas levantadas dão nele com cipó de boi, que é o pênis do boi ressecado. Então, para o conceito moral daquela sociedade, imperdoável. E ele sai muito machucado e decidido a se vingar. Ele vai para a feira, ou procura, não lembro se era na feira, mas ele procura os amigos, que são do grupo do Jardim, mostra os hematomas e deixa
diz para todo mundo que vai se desforrar. No outro dia, pega o trem. O Júlio estava aqui em Recife, porque essa surra foi dada por pessoas ligadas a ele que estavam em Garanhuns, né? E aí ele chega no Recife e vai direto para o hotel onde Júlio se hospedava. Chegando lá, ele não está, ele procura Júlio no Café Chile, que ficava na Praça da Independência. Que estava, de fato, lá, Júlio, com o jovem Agamenon Magalhães, sentado, né, confraternizando com outra pessoa, outro político. Era o lugar frequentado pelas elites. Uhum. Salles já chega a queima-roupa. Quando o vê, puxa o revólver, desfere acho que 4 ou 5 tiros. Júlio ainda esboça uma reação, sai se arrastando, morre. Salles, a polícia, né, o pessoal corre, e ele já pede à polícia proteção. Ele diz, me proteja, confessa, eu vim fazer isso, e me proteja de um linchamento, né? Então ele já vai preso, acaba inocentado, porque o que prevalece é a argumentação da desonra, né? Que ele vingou a desonra que tinha sofrido. Ele vai a júri e é inocentado. E aí, esse episódio, que foi um desentendimento entre Júlio, prefeito eleito do município, e Salles, no outro dia repercute em Garanhuns. A notícia chega logo cedo, 6 horas, chegava pelo telégrafo, e vai bater na casa de Júlio, onde estava a viúva, né? Só que nessa época, como ele era o chefe político, o juiz era ligado a ele, o delegado era ligado a ele. Então, as autoridades, inclusive o padre, que era o cônego Lira, que funda o Colégio Diocesano, vão para a casa da viúva porque, quando a notícia chega, as pessoas já começam a sentir que A guerra vai começar. vai ser ruim. Vai dar ruim, Bom, né? Como o pessoal diz. Exato. A família de Júlio coloca na cabeça, né, principalmente a viúva, que não foi por mais que o autor fosse confesso, como era Salles, que Salles era apenas um agente da oposição, que o crime foi político. Então, entre as 6 horas da manhã e as 3 horas da tarde, que é quando acontece Foi o a debate. tragédia, a família se organiza para fazer a contra-ofensiva. Então, os comerciantes fecham as portas, se manda buscar homens, né, jagunços nas propriedades. Se fala em cerca de 300 jagunços pelas ruas, numa cidade que tinha 10 ruas. Né? E assim, chegavam e aí iam na casa de um, na casa de outro. Então há várias descrições disso. Quem pôde fugir, fugiu. Nessa época o Monsenhor Aldemar já estava lá, ele se refere a hecatombe, né, o que viu. Enfim, o próprio maestro que eu biografei sofreu horrores com a hecatombe. É um cenário horrível, assim. Uma cidade morta, ocupada por jagunços. O padre, num esforço de que não, junto com o promotor, de que não acontecesse, né, ia lá e tentava convencer, obtinha juramento de que não ia acontecer, enquanto isso a situação se organizava. Bom, o delegado procura as lideranças da oposição ao argumento de que não ia conseguir protegê-las, cada uma nas suas casas. O destacamento era pequeno, de policiais. A única forma seria recolhê-los à cadeia. Concentrá-los todos lá, porque aí seria, segundo a argumentação, possível defendê-los. Bom, uns toparam de cara, como foi o caso do pai de Luiz Jardim. E, assim, agora o poder desse Júlio brasileiro era grande, viu? Ele já era uma figura assim perigosa, assim. É porque o coronel, para se manter, ele tinha que ter o jagunço, né? Na realidade, foi uma disputa de coronéis, porque os outros que participarem desse segundo momento da hecatombe, eu particularmente considero 2 momentos, né? A morte de Júlio é uma e a morte dos demais é outra. Né? São em 2 dias seguidos, 14 e 15 de janeiro, de 17. Mas o grupo Jardim também era o mesmo esquema. Por exemplo, uma das vítimas, que foi o coronel Sátiro Ivo, ele era ligado ao coronel de Águas Belas e houve a sinalização de que ia vir também jagunços de Águas Belas protegê-los. Ou seja, ia ser uma guerra mesmo, né? Como foi em Juazeiro. Uma guerra de coronéis. Uhum. Mas
Essas lideranças da oposição acabaram, com vontade ou contra a vontade, confiando na palavra do delegado e do padre, que foi com ele, e se recolheram à cadeia. Tem um deles que foi ex-prefeito, Agemiro, tio de Luiz Jardim, que no caminho disse: estou indo para o abatedouro. Então, desconfiou de que poderia ser uma cilada. E de fato foi, porque às 3 horas da tarde, a cidade já tomada de jagunços, o delegado, que deveria estar na cadeia, fazendo a defesa desses homens, estavam todos confinados em uma das salas que era chamada Estado Maior, se retira para sua casa e depois para a casa dos brasileiros. E deixa eu só fazer também uma pergunta. Você disse inicialmente que o padre que estava tentando era o padre Afonso Pequeno? Aí já é o sucessor, Cônego Lira. Certo. O Cônego Lira, ele tentou demover essa ideia. Foi. Ele tentou. Ou ele agiu dolosamente no sentido de colocar o pessoal também no cerco. Ele foi ouvido depois pelo processo e inocentado. O que a gente vê dos registros é ele na casa da viúva tentando convencê-la a desistir da vingança. Depois ele participando com o delegado das tentativas de juntar o pessoal na cadeia com o argumento de protegê-lo. E depois há uma cena, que é uma das cenas mais fortes da Hecatombe, no momento em que a cadeia já está cercada, né? Em que ele sai da Catedral de Santo Antônio, fica do outro lado, paramentado com o crucifixo em mãos, e vai tentar demover pessoalmente os jagunços. Então ele acaba sendo inocentado, mas isso também vem sendo questionado pela historiografia. Até que ponto ele poderia ser inocentado. Mas eu sei que ele era muito amigo do maestro, né? Que eu biografei. Sim. E o maestro faz a defesa dele também. Bom, eles acabam cercando a cadeia. Ou seja, o pessoal vai para a cadeia, chegou lá, horinhas depois chega a turminha. O delegado sai, não avisa aos policiais, deixa um cidadão, um policial, que é o cabo Cobrinha, Antônio Pedro de Souza, conhecido como Cobrinha, nome de herói em Garanhuns. Ele é considerado herói, cabo Cobrinha. O Cobrinha. Por quê? Ele fez a defesa da cadeia sem saber dos planos. Ele não foi avisado. Ele chegou a... Ele fez a defesa. Se prostra na frente do Obviamente jagunço. Morreu nesse dia também. Foi, mas ainda matou gente. Matou gente. Por isso que também, né, a figura heróica do cabo Cobrinha tinha mira boa. Era, porque na hora que o delegado se ausenta, não diz nada a ele de que vai haver a invasão. E diz: você é o encarregado da defesa. Depois o delegado é condenado, né, no processo. Quando os jagunços se prostram diante da cadeia, com o Vicentão à frente, agora você veja essa narrativa, né? Os personagens, a viúva, o Vicentão, o padre, assim, dá um enredo, né? Dá realmente um enredo, assim. É um momento que, se for dramatizado, vai ser um daqueles episódios do Nordeste que chamam a atenção do mundo. Aquele típico episódio nordestino, né? E assim, a delicadeza de tratar desse assunto são famílias que ainda estão lá, né? E, enfim, hoje, é muito em amizade. Muito doloroso, né? E assim, isso é muito recente, pô. Muito recente. Foi feita a solenização dos 100 anos, e nosso instituto que fez, né? E foi um momento de grande congraçamento das famílias, porque se percebeu que a ideia não era acirrar ânimos, né? Pelo contrário, era fazer a memória do fato, porque a situação concreta é que nós temos um prefeito eleito morto e nós vamos ter confinados na cadeia 3 ex-prefeitos, o candidato a vice-prefeito. Ou seja, as lideranças políticas do município, até então, vão ser vitimadas por essa tragédia. De uma tacada só, em 2 dias, Garanhuns perde as suas lideranças políticas. E as que escaparam, como foi o caso do Dr. Rocha, que tinha sido candidato a prefeito, porque não estavam lá. Ele tinha vindo atender um paciente aqui em Recife. E depois não voltou mais para lá. Acabou a vida dele no sertão. Eles iam caçar ele onde ele estivesse, né? A Hecatombe fica ainda repercutindo fora de Garanhuns, né? Porque no final se a gente pensar em perdas objetivas, quem perdeu mais foram o Jardim. Perderam o ex-prefeito Manuel Jardim, os 2 cunhados dele, Argemiro e Júlio de Miranda, o aliado político, um sobrinho dele que estava por acaso na cadeia e participa, né, entra na conta da chacina, que é o Gonzaga, e
um aliado político, que era o coronel Satruívo, que era esse que tinha respaldo em Águas Belas, né, com o chefe E eles não político. tiveram oportunidade nem de reagir, né? Nesse meio tempo, você acredita que ainda foi feito o velório de Júlio? O corpo veio do Recife, chegou de trem e fizeram o sepultamento, a cidade se organizando para fazer o segundo capítulo da Hecatombe. Que coisa, rapaz. Então, Cobrinha, imagine a cena, Vicentão e Cobrinha, os nomes. Vicentão do Parque do Jagunço. Vicentão da parte dos Jagunços de Júlio. Por que e Vicentão? Cobrinha. Porque ficou famoso, o Vicentão ficou famoso, foi? Não, esse nome Vicentão, ele depois ele aparece na Auto da Compadecida. Eu não sei até que ponto ariano, mas é como o valente da cidade, né? Mas ele era o cangaceiro que coordenou a gente chamou assalto à cadeia, né? E ele diz a Cobrinha, né? O Cobrinha diz, aqui você não entra. Aí ele diz, olha, Cobrinha, não é com você. Se você quiser se livrar, né? Vai embora. Você tem mulher, você tem família, né, tem filho. É melhor você sair, porque isso é briga de gente grande. Aí ele diz, eu sou o encarregado da defesa e aqui você só entra sob meu cadáver. Aí o Vicentão... Cobrinha foi... Foi. Aí o Vicentão diz a ele, pois que assim seja. Pois é, rapaz. Aí A coragem de um homem, né, rapaz? Atira. Cobrinha... Ele dá um tiro a queima-roupa assim, o Vicentão nele. acabou de falar e pô! Depois, se é sobre seu cadáver, que seja. Aí atira, Cobrinha cai, mata 2 e ainda atinge o Vicentão mortalmente. Ele chega a ser socorrido, a notícia que a gente tem aqui. Eu pensei que ele tinha dado tempo de ir lá, vai pra lá, fazer tua guarda. Já é o diálogo do assalto. Né? Não, porque diz assim, ó, sai daí, pra mim era assim, sai daí que senão tu vai morrer. Não, vou ficar, tá todo mundo aí, eu vou lutar. Vou pra lá, vou lá pra minha, sei lá, trincheira e a gente vai lutar. Eu sozinho contra vocês tudinho. Mas ele ainda deu um tiro assim, aí foi covarde, deu, né? E Cobrinha resistiu. É covardia, né? Não, acabou não resistindo no final, né? Ele ainda, como eu disse, mata 2 e atinge 1, mas ele morre. Os outros policiais escapolem, né? Que sentem um negócio mais de 300 pessoas, né? E aí, de banda. Um morticínio. É isso que ele disse, 5 centímetros de sangue no chão da cadeia. Puxa vida. Porque as cenas são horrorosas, né? Desde pessoas que foram mortas por tiro até crueldades, de arrancar parto, para tirar joia. Agora, você veja, a gente está falando de coronelismo, né? Isso tudo mas assim, das elites do município se matando como animais. Para uma cidade que se percebia já como turística, se vendia como turística. Como civilizada, né? Europa. E tinha um discurso de civilização que chega nessa época, porque o mais comum nos jornais Garanhuns não é uma cidade bárbara do Alto Sertão, é uma urbe civilizada, os termos da época, né? Então, culta e civilizada, com as elites se matando dessa forma. Então isso repercute no Brasil inteiro. Todos os jornais do Brasil falam da Hecatombe. Isso é manipulado politicamente para atingir ora Dantas, ora Manuel Borba. Né? E para a cidade, além do trauma das famílias, né? Até porque a coisa prossegue, é nesse contexto em que o assalto está se montando, que o padre vem, atravessa, e chega a dizer, né? O cônego Lira diz assim, ele pede, pelo amor de Deus, parem com isso, e aí uma das lideranças do assalto diz assim, padre, bala também fura couro de padre. Aí ele volta, dá meia volta. Então tem todos esses episódios, e no final os corpos ainda são tirados da cadeia, em uma carroça de lixo, se diz que por exigência da viúva. A casa dela ficava no meio da avenida. A viúva, braba, hein? A viúva é um personagem assim, também novelesco, né? Tirados de uma ponta da avenida até a outra, em carroças de lixo e expostos na catedral. A catedral, na matriz, na época, futura catedral. Deixaram os corpos expostos lá. Corpos estraçalhados. Para serem velados, reconhecidos, velados, e são as famosas viúvas e órfãos. Entre os órfãos, o futuro escritor de projeção nacional, Luiz Jardim. Que nunca mais pisa direito em Garanhuns. Né? Ele não tira Garanhuns da cabeça, escreve, o cenário é sempre Garanhuns, você reconhece. Sim. Quando não dito, está nos lugares. Mas ele deixa um livro de memórias, Luiz Jardim, já famoso, ele foi cogitado para a Academia Brasileira, amigo de todo mundo, brasiliano. Foi ele que datilografou Casa Grande Senzala, era amigo de Gilberto Freire, ajudou a fundar o Serviço do Patrimônio
histórica. É considerado assim, o grande nome da literatura de Garanhuns em todos os tempos. Está fazendo 100 anos agora, do nascimento dele. E ele deixa esse livro chamado O Meu Pequeno Mundo, que são as memórias da infância, até o dia da hecatombe. Ele termina o livro, vou dar o spoiler, me perdoe. Ele termina o livro assim, que ele viveu até os 14 anos, 15 anos incompletos, ele diz exatamente a idade que ele tinha. Ele não diz assim, ele não diz aconteceu a hecatombe, mas ele diz até o dia 15 de janeiro, que é o dia da hecatombe. Ele diz, a partir dali, aquele ser humano que eu fui alegre, que está descrito no livro, morreu. E passou a existir outro, contrafeito, do qual eu me recuso a falar. Ele já tinha 70 anos, tá? Um negócio super forte. Foi chamado pela cidade, já em momento da década de 80, na época do centenário do título de cidade. Foi feita aquela festa que eu mencionei, ele foi convidado aí a Garanhuns e fazer uma homenagem. Ele tem um espaço lá com o nome dele, né? Exatamente onde a cidade surgiu. E ele não ia. Ele só ia disfarçado, assim, sem avisar. Mas assim, guardado as devidas proporções, sabe, eu me lembrei da chacina da família Romanov. Que também, curiosamente, foi em 17, né? É um ano cheio de eventos, né? 17, eu lembro que no ano a gente fez um evento no Instituto e até com o Michel Zaiden ele começou a puxar o que tinha acontecido em 17 e a gente ficou, nossa, pra gente 17, falar em 17 é sempre a hecatombe, né? E aí a partir daí é uma reinvenção do cenário político, o poder deixa de ser ocupado por esses coronéis de base rural e passa a ser já ocupado pelas elites urbanas. Então a gente vai ter na sequência um comerciante, depois um professor e depois um prefeito, que era funcionário público e comerciante, que foi o grande prefeito antes da Revolução de 30, que fez os parques, que fez a expansão da cidade para Heliópolis. Ele como prefeito, Huber van der Linden como engenheiro, né? Então, é dessa época, desse governo de Euclides Dourado, que é o nome de parque lá, e Huber também é nome de parque, que a gente tem a concepção de cidade que ainda hoje a gente se orgulha, né? Essa cidade foi o prefeito vanguardista, com parques, com áreas verdes, com uma cidade que você percebe que ela houve um planejamento. É dessa época, anos 20, né? Década de 20, com o prefeito Euclides Dourado e o Huber van der Linden. O chefe político era Souto Filho, mas ele foi ser deputado, senador, e deixou o cunhado, que é Euclides, mas todos com, assim, bases urbanas, né? Mais urbanas que rurais. Depois desse grande ato de violência, a política de Garanhuns, ela, com essas lideranças urbanas, ela esqueceu, enfim, as questões, os traumas da violência, ou ainda aqui e acolá teve pistolagem, digamos assim, na política? Continua, dá uma diminuída, né? E os próprios discursos na época, eu digo na época porque chama a atenção já, que já fosse percebido assim, isso é uma coisa que vai sendo mantida com o tempo, essa percepção de que a hecatombe foi uma virada, né? Ela, ao mesmo tempo que é muito traumática e elimina de maneira traumática essas famílias, né? O poder dessas elites, ela permite uma reformatação da cidade, né? A partir de novas ideias, porque a gente vê, na verdade, o que a gente vê é uma política feita ainda, uma politicagem de aldeia feita de maneira muito tacanha. Havia já iniciativas, o próprio Júlio, quando foi prefeito, tentou levar a luz elétrica, mas você vai ver o que foi que eles fizeram. O professor Manuel Jardim, como era professor, o pai de Luiz Jardim, ele investe na educação, mas coisas muito minúsculas. A cidade sendo administrada por políticos que isso não revertia para a cidade, sabe? Você não via, como você passa a ver com Euclides, por exemplo. Ou mesmo antes, que chega a luz, que chega... Então, as próprias melhorias, que na verdade são típicas do período da década de 20, os ganhos, né, que as cidades passam a ter, não é só Garanhuns, mas Garanhuns passa por grandes transformações na década de... até 17, década de 20. Elas passam a ser também atribuídas a uma reformatação até da forma de governar.
né, como uma coisa realmente mais preocupada com a cidade, né, com a modernização da cidade, que não era uma preocupação necessariamente dessas elites. Era mais manter o poder nas mãos e essas disputas, que o próprio Júlio se referia como sendo politicagem de aldeia. Né? Ele mesmo, no embate com Salles, ele já dizia, né, isso é politicagem de aldeia. Mas, enfim, é uma ideia, assim, é uma ideia que compromete muito a autopercepção dos garanhuenses, né? Porque é barbárie. 5 centímetros de sangue talhado no chão. E aí há uma tentativa de se livrar desse fantasma com base nesse discurso. É um discurso que também é utilizado para, olha, essa cidade acabou em 17, né? Essa cidade que resultou em 17 ficou em 17, e a partir daí é outra cidade. Realmente, grandes transformações urbanas, a ponto de hoje, como eu lhe disse, a formatação de cidade ser ainda a da década de 20, né? E infelizmente não é uma coisa que se irradia, o Garanhuns nunca parou de crescer. Já ocupou mais do que as 7 colinas. Eu já contei 9. Mas vai crescendo, né? Sem aquela ideia de Rubens e Euclides de vamos fazer uma coisa planejada, ficou ali. A cidade ainda, inclusive, ainda bebe nisso. Por exemplo. As expansões, esse bairro projetado é Heliópolis. As expansões, os novos condomínios, os novos bairros, quando eles querem significar que eles vão ter qualidade de vida, eles se referem ao estilo, a qualidade de vida de Heliópolis. É o discurso local, né? Repercutindo ainda porque continua sendo o bairro planejado. Padrão, né? E planejado. Os outros vão surgindo assim, loteamentos que saem da cabeça de quem está projetando e o controle do poder público sobre a paisagem não é tão rigoroso como foi nessa época, né? Mas é o padrão. E aí é um período muito bom, assim, década de 20, surgem os parques, a cidade se consolida como destino turístico, o próprio Hotel Tavares Corrêa dessa época, o projeto de Huber também foi tombado recentemente, né? Por iniciativa do próprio hotel. E década de 30, Garanhuns participa da Revolução de 30, aí vem toda aquela coisa de pós-revolução, né, de vamos fazer um novo mundo, né, então um investimento maciço em educação. Aí vem o golpe, né, o primeiro prefeito eleito fica pouco tempo, mas o prefeito que vem para Garanhuns durante o getulismo, já no Estado Novo, né, é Celso Galvão, que era filho de Garanhuns, tinha sido prefeito, um grande prefeito em Caruaru. O que Euclides foi para Garanhuns, Celso foi para Caruaru. E ele vem aclamado já. E ele fica o tempo do Estado Novo, um tempo maior, né? Mas ele faz um grande governo. Realmente, assim, além de que era uma pessoa muito correta. Então, até o controle dos gastos públicos era na ponta do lápis. Assim. Quem conviveu com ele diz que para sair dinheiro ali tinha que... Tá? É um livro de contabilidade. Ele constrói muita coisa com dinheiro que ele economiza das rendas públicas. Assim. Organiza as rendas para depois entregar para os próximos que bagunçam. Você vê, né? Diferença. A gente chega na década de 50, né? Diferença, assim, né? Mas depois de um período assim que é luminoso, Euclides com a infraestrutura urbana, a década de 30 com o sonho e Celso com a execução do sonho, né? Constrói a prefeitura, constrói um monte de coisa, o hospital, Dom Moura, um monte de coisa. A prefeitura que também patrimônio agora e tem o nome dele, Palácio Celso Galvão. Década de 50, Dom Expedito. Mais tragédia, mais sangue. Chegamos... Espera aí que eu vou até respirar aqui. Chegamos em Dom... Chegamos, De 50 e 50 anos tem um episódio de violência. Garanhuns, ela traz muitas emoções, né? E aí, justamente, no caso da hecatombe, realmente, você vê o coronelismo funcionando... Vai querer uma água? Quero. E chegando a excesso. No caso de Dom Expedito, os contornos locais são bem mais fortes, mas a forma como isso chega para o mundo, porque repercute internacionalmente, é bem, assim, é como, digamos, um sintoma da crítica que a igreja sofria naquele momento. Né? Porque Dom Expedito era um bispo, e essa é a imagem que fica Fala um pouco, você fala um pouco, um pouco da história dele, né? Ele é de onde? Ele é de lá mesmo? Como é que ele chega lá? Dom Expedito, ele é cearense.
Já estou vendo que os cearenses têm alguma coisa com o Garanhuns, né? De Sobral. Vão passagens marcantes. Passagens marcantes, né? Dom Expedito, foi o nosso quinto bispo. Garanhuns tinha tido o primeiro bispo, Dom Moura, que foi aclamadíssimo. Depois ele teve bispos que consolidaram a diocese. É nessa época que chega o Mosteiro de São Bento, que a institucionalização e a romanização católica. Sim, interessante. Chegou o Mosteiro de São Bento lá, né? O seminário, né? Feito o Mosteiro de São Bento chegou que ano lá? 40. 1940. E só para lembrar, a diocese é instalada em 1900... A diocese de 18. 1918. Instalada em 19. Aí chega o Mosteiro de São Bento em 40. Várias outras ordens, você vai ter a Ordem das Mercedárias. Há um reforço, né? As próprias damas já estavam lá. Damas. Há um reforço institucional católico na região para fazer frente aos evangélicos. Uhum. E os primeiros bispos cuidam especificamente de organizar isso. Quem mais se destaca é Dom Mário, que depois vai ser arcebispo no Pará, um grande orador, Dom Mário Vilas Boas. Orador sacro. Deixou textos de oratório e tudo. E aí vem Dom Expedito. Década de 50. Ele chega... Década de 50, não lembro exatamente o ano, mas é pouco antes da morte dele, que é de 57. Julho de 57. E ele chega com um perfil ainda mais ultramontano, né? Nesse sentido de... Quando a gente fala... O conflito básico que está rolando o catolicismo no Brasil, desde a época da colônia, por conta do regime do padroado, que terceirizava a administração da igreja para o rei e para o órgão de assessoramento do rei, que era a Mesa de Consciência e Ordens. Ele é um catolicismo tupiniquim, vamos dizer assim, né? Com contornos nacionais e muito popular. Nessa época em que o padroado acaba, que é justamente com o fim do Império e início da República, está havendo esse debate da necessidade de se romanizar, que é devolver para o Vaticano o controle da igreja no mundo inteiro. E a diocese de Garanhuns ela é criada nessa linha, né, de vamos reforçar essa presença institucional centralizada em Roma. Né? Sílabos, né? Época dos sílabos. Isso. Bem antes da encíclica, né? E aí... Bom, Dom Expedito ele era cearense, tinha formação em Roma, como os bispos em geral, né? Tem essa formação. Tinha uma formação sólida, né? Sólida e internacional, né? Principalmente lá em Roma, que era o que costumava acontecer. Ele passa primeiro por Oeiras e vem a Garanhuns. Quando ele vem de Oeiras, no Piauí, para Garanhuns, é considerado uma promoção. Garanhuns era conectada ao Recife e a Maceió por trem, era uma cidade já pujante, né? Tinha uma estrutura montada, um clima ameníssimo, então já se considera, sabia ele, que estava vindo para a morte. Né? E aí ele chega disciplinando, ele vem com o perfil da romanização, né? Centralizando, começa a mexer nos privilégios do clero, que relutava em se submeter, e entre os membros do clero que mais relutava era o padre Eusano, que era um padre de uma família que tinha aquele conceito de um filho padre, um filho... Né? Filho padre, um juiz, outro médico. Se questiona a vocação dele para a coisa, né? Mas o fato é que ele levou isso à frente, inclusive mesmo depois de excomungado, mas não respeitava hierarquia e as vedações, né? As regras. Então, a gente, assim, se sabia, quem sabia, sabia, mas se suspeitava que ele não respeitava. A gente só vai ter essa confirmação bem depois da morte do Dom Expedito. Né? Bem depois. E justamente porque o próprio Dom Expedito não podia falar. Foi dito a ele em confissão. Né? As coisas que foram ditas, depois isso acabou sendo revelado. Dom Expedito faz todo um movimento de tentar disciplinar o Padre Eusano. O Padre Eusano, ele não era nem da diocese de Garanhuns, ele era vinculado a uma diocese que foi onde ele conseguiu ser ordenado no Rio Grande, ou é no Paraná ou no Rio Grande do Sul, no sul do país. Mas ele consegue vir como se fosse emprestado para a diocese de Garanhuns e passa por alguns lugares
quando acontece o conflito, ele está em Quipapá. Mas ele estava coabitando com... Ele já coabitava com uma mulher, isso já havia sido motivo para Dom Expedito fazer padre uma que tinha sogra. advertência. E ele passou a coabitar com uma segunda mulher. As normas da igreja é de que um padre só poderia coabitar com uma mulher se ela fosse familiar muito próxima ou idosa o suficiente para não despertar. Parece que isso é o que está no Código Canônico. Dom Expedito era canonista, né? Ele seguiu o que estava no Código. Mas não era só isso. Havia o falatório de que o padre estava se relacionando com essas duas mulheres. O que é que acontece? O padre, ele morava com... Ele ainda, além de estar com a mulher, ele era bígamo. Ele estava com... Ele tinha uma que era mais antiga. Quando eu digo tinha uma, morava com ele, né? Certo. E depois foi incluída outra, mais jovem. Sob o mesmo teto. Sob o mesmo teto. Isso em Quipapá. E ele tinha um histórico bem complicado, andava armado, como eu lhe disse, né? Que levantava a batina e mostrava a arma. Ele, numa passagem dele pelo interior, acho que por Tabira, ele tinha relatos de que ele tinha puxado a arma e atirado num cachorro barulhento. Então, uma personalidade que poderia indicar que ele era violento. Mas Dom Expedito não se deixou intimidar e seguiu o protocolo de reprimenda, né? Então, assim, primeiro uma advertência, elimine as duas, né? Para viver só, ou então com alguém que não desperte suspeita. Como ele não obedeceu, ele foi suspenso de ordens e continuou desobedecendo. Dom Expedito resolveu tomar uma atitude mais drástica, né? E essa decisão seria anunciada na rádio difusora, que era a rádio regional, na década de 50, a difusora de 51, era a única rádio. A diocese tinha um programa chamado, acho que A Voz da Diocese, em que os comunicados católicos eram passados. Na época, até o locutor era o padre Acácio, que viria a ser bispo de Palmares, Dom Acácio. E o padre teve conhecimento, provavelmente informado pelo próprio clero, de que seria feito o anúncio oficial, porque mesmo já valendo, ele continuava desrespeitando, continuava celebrando missa. Então a ideia de Dom Expedito é anunciar isso para a população. Sim, né? sim. Olha, a diocese está anunciando que quem quer que obtenha os sacramentos com ele e tudo, está em pecado. Ele não está autorizado a fazer isso. Estamos, acho que em 1º de julho de 57. Padre Osana chega a Garanhuns, se dirige à rádio para impedir a leitura. Chegando lá, o locutor, que era Dom Dom Expedito Acácio, está dentro da rádio. no palácio. Está no palácio. Que ainda hoje é o palácio, ao lado da catedral. O padre primeiro chega, vai à rádio, para tentar impedir. Aí Dom Acácio, que era o locutor do programa, diz a ele: olha, não se preocupe que... Quando ele sentiu que o padre estava alterado, né, ele disse: não se preocupe que não vai acontecer. Tentou dissuadir. Aí o padre, ok, se dá por satisfeito. Eu não sei ao certo se Dom Acácio chegou a ler o documento ou sustentou para ler depois, em outro dia. Mas o padre não pensa duas vezes. Da rádio, que é em Heliópolis, desce para o palácio. Já era noite, Dom Expedito costumava jantar no Santa Sofia, as freiras providenciavam a refeição dele, que é do lado. Nesse dia ele já tinha jantado, tinha vindo ao palácio, estava só ele e uma pessoa que morava com ele, que era um ancião, que tomava conta do palácio. O padre Osana entra, aperta a campainha. Quem viria seria esse senhor, mas o próprio bispo, que era um bispo muito ativo, né? Ele: não, eu atendo. E aí, na hora que ele abre a porta, queima a roupa. Essas balas ainda existem, né? Que o Dom Expedito, por conta da morte dele, ele está atualmente em processo de canonização. E aí tudo isso é relíquia, né? Ele tinha organizado uma congregação em Garanhuns com irmãs do Ceará, que ele mandou buscar, que são as irmãs de Fátima. E essas irmãs, elas estão até à frente de um colégio lá, que é diocesano também, que é o colégio Monsenhor Adelmar. Elas guardaram todas as relíquias.
tiveram essa preocupação. O colchão, onde ele ficou ensanguentado, as roupas dele, tudo que elas pressentindo que isso iria resultar em um processo de canonização. Padre Osana atinge ele, vai para o mosteiro se esconder. Entra, fica lá no mosteiro e aí a comoção, né? Porque escutam os tiros, vão lá de um expedito, sai se arrastando por dentro do palácio. E o martírio dele dura horas, porque naquela época nem um raio-x se tirava no Hospital de Garanhuns direito, no Dom Moura, que era contemporâneo, tinha sido construído pouco tempo antes, a medicina, né, ainda muito precária. E ele fica em agonia durante, acho que mais de 10 horas, ou são 9 ou são 11 horas. E aí fica aquela coisa, como era o bispo, né? Então o próprio prefeito se mobiliza e vamos levar ele para o Recife, mas no final não se leva. Ele fica no Dom Moura e falece rodeado por 12 padres. Até nisso o martírio dele lembra... Teve esse simbolismo. É. Bom, durante o martírio, ele diz coisas muito fortes, né? Ele sabe que vai morrer, ele diz que está oferecendo a vida dele pela diocese, pelo clero de Garanhuns, ele se entrega. Ele tá urrando de dor, né? E aí, em um dado momento, ele mesmo diz, meu Deus, é muito feio um bispo, eu tenho que dar o exemplo. E ele para e sofre em silêncio, ninguém escuta mais nenhum gemido. E aí tem todo esse simbolismo que vai depois repercutir no processo, né, de canonização. Triste, e ele fala, que história, que coisa triste, né? O que é que fazem com o padre? A prefeitura, o prefeito da época, Francisco Figueira, que ganha um prêmio, inclusive como um dos maiores prefeitos do Brasil, pelos projetos avançados dele, ele se organiza para evitar um linchamento do padre, tirar o padre do mosteiro de noite, traz o padre para o Recife, o padre já vem preso, fica na Casa da Cultura, preso. Casa de detenção, né? Ali no centro, ali nas margens ali do rio, né? Isso. Enfim, vai a julgamento, né? Bom, são vários julgamentos, porque ele contrata, inclusive, para ser... Ele contrata um advogado que é muito bom, que é até daqueles grandes juristas pernambucanos, da família Brito, Roque de Brito. Acho que é Roque. É um dos juristas da família Brito. Mas ele se desentende com o advogado. E aí ele acaba depois trocando de advogado. Eu sei que ele vai ou são a 2 ou são a 3 júris, porque ele acaba inocentado nos primeiros. A defesa... Tão boa, né? Se vale do argumento de que o bispo era exigente além da conta. E o pessoal acata. E de que não havia provas. Eram só suspeitas. Sim. E o bispo, por ser ultra rigoroso, no momento em que a igreja estava sendo criticada internacionalmente por ainda rezar a missa em latim, por estar desconectada da sociedade, por um suposto conservadorismo, né? O bispo ali sintetiza essa igreja que está em conflito consigo mesma, porque o padre era inocente, ele tinha sido vítima de um conservadorismo do bispo, o que inclusive atrapalha inicialmente o processo de canonização do Dom Expedito. Há as pessoas que estudam e que são partidários do bispo dizem que houve inclusive uma espécie de organização do clero para impedir o prosseguimento do processo de canonização do clero de Garanhuns, que obviamente estava também submetido ao bispo, aos rigores do bispo. Brincadeira, né? E aí, do clero a gente tem um clero muito importante, né, que viria inclusive a Dom Acácio, Monsenhor Adelmar, entre outros. Né? Faziam parte, obviamente o padre Adelmar estava em Garanhuns nessa época, né? Foi um dos 12 que velaram o bispo, né, no leito de morte. E Dom Acácio também. Tem foto de Dom Acácio com o bispo ensanguentado, né? Cenas assim, o bispo do Recife veio... Bom, da parte de vista da igreja, houve todo um movimento para desligar o padre. Né? Ele foi despido de vestes, de ordens, e também foi excomungado, mas ele ignorou e continuou celebrando missa até o fim. Mesmo depois do falecimento, do homicídio? Mesmo depois. Preso, excomungado, mas continuava... Ficava celebrando.
Da parte do padre, ele vai a julgamento, como eu lhe disse, ele é inocentado, acho que 2 vezes, mas sempre o Ministério Público recorria pela prova dos autos, né, que a prova era clara de que ele tinha assassinado o bispo, né, então não era caso de absolvição. Não havia questionamento sobre a autoria e... Os autos desse processo de documentos, eles são pesquisáveis hoje? São. Aí justamente, o melhor livro é o Abale Mitra, Sim. que é de Ana Maria, que é filha do juiz que presidiu a investigação, Leire César. Então ela teve acesso a esses autos e depois ela complementou com o restante. E por último ela teve acesso às cartas que comprovam que de fato não eram só suspeitas, né? Então eu recomendo inclusive a quem for adquirir o livro que adquirir a versão que você tem, que é a mais recente. Que é a que consta a parte que quando ela lançou a primeira edição ainda não se sabia, porque são documentos que ficam guardados na diocese e são mostrados para um pesquisador francês, recentemente, já depois da produção do livro dela, que eu não sei se era da igreja, mas ele tem acesso a essas cartas. O que é que acontece? Dom Expedito, ainda vivo, já em conflito com o padre, é procurado por um padre do sul do país, acho que do Paraná, que relata para ele eventos relacionados à vida do padre. Quais? O padre coabitava com 2 mulheres. Isso também lá? Em Quipapá, né? Na paróquia dele. Não, sim. Uma das mulheres, a primeira, está insatisfeita com a chegada da segunda. E resolve falar o que sabe. Então, para poder ter condições de falar e sair da alçada de influência do padre, né, ela morava com ele, estava submetida a ele, ela vai participar de um evento religioso no sul do país. Ah, isso é, entendi. E lá ela procura esse confessor. Certo. E diz a ele que mantinha relações com o padre, que chegou a engravidar do padre, que por pressão do padre fez um aborto. Meu Deus. Que estava grávida de novo e o padre queria que ela fizesse um novo aborto. Caramba, coisa mais grave ainda, viu? Além disso, revela esse aí a insatisfação dela com a presença da outra, que também se relacionava com o padre, e ele tinha dito, a primeira, que ela tinha que aceitar isso, a presença da outra e o relacionamento deles. A ideia dele era se relacionar com as 2. Impressionante, viu? Então, Dom Expedito é informado disso por esse padre e resolve continuar o que ele já vinha fazendo, mas com base nessas provas que foram utilizadas, não sei se eram desconhecidas pela defesa, mas a defesa se valeu do argumento de que as provas não existiam. As provas estavam aí, mas não podiam ser reveladas. Essa documentação fica guardada na diocese. Quer dizer, o Ministério Público na época não usou isso aí, né? Ninguém sabia. Ninguém sabia, né? Inclusive, se perdeu o rastro dessa primeira mulher. Ela deve ter tido filho e não se sabe de rastro disso, né, em Garanhuns. Essas provas só vieram à tona agora, década de 90 ou 2000. Né? Uma história impressionantemente triste. Dom Expedito, ele, em momento nenhum, ele entrega isso. O que faz prova a favor dele no processo de canonização, né? Sim. E isso só vem a público recentemente, né? O padre, finalmente, ele é condenado. Certo. Mesmo com a argumentação da defesa de que não havia as provas. Aquela época crível, né? Que não se tinha ainda acesso. E ele fica na prisão por um tempo, dando entrevistas, isso repercute, né, nacional e internacionalmente. O padre fica famoso, né, pelo mal, né? Famoso até que finalmente consegue sair. Quando ele sai, ele vai para a propriedade dele em Correntes e começa a entrar em conflito com um vizinho de terras. Ele tem uma personalidade conflitiva. Sim. E ele é morto a pauladas. Mas, a princípio, algo que não tem nada a ver com o Dom Expedito foi o vizinho. Conflito de vizinhos. Uhum. Porque parece até que houve investigação e eles foram condenados. Quer dizer, foi morto a pauladas. Dentro de casa já um ancião. Essa altura, na década de 90. Ele já tá... Na década de 90, né? Antes de morrer, há um movimento de reabilitação da memória de Dom Expedito, que tinha sido
né, por conta dessa coisa dos rigores e tal, tinha sido combatido. Aí eu acho que se dá início ao novo processo de canonização. Quem está à frente é justamente Dom Acácio, eu acho que já como bispo de Palmares, e ele orquestra um momento de reconciliação do padre com a memória de Dom Expedito, que aconteceria na catedral. O padre se dirige, o padre que não era mais padre, O padre mas Osana. vem de Correntes, da propriedade dele, de Batina, sem poder, porque parece que, eu não sei se ele acabou sendo perdoado por João Paulo II. Eu não sei se foi exatamente nesse mesmo momento, mas foi tudo. Ele chegou a ser perdoado pelo Papa João Paulo II. Dom Acácio, para tentar, assim, vamos eliminar as arestas dessa história, o padre já pagou, né, porque ele já tinha cumprido pena e tudo. Certo. Vamos cuidar da memória de Dom Expedito e eliminar a oposição do padre, né? E faz esse momento, Dom Acácio costura com o Vaticano, parece que João Paulo manda o perdão, Certo. não reabilita ele, mas manda o perdão. E é feito um momento na catedral, em que é televisionado, Catedral de Garanhuns. de Garanhuns. A TV Asa Branca vai lá e filma isso. Ele vai lá. Claro, né, que é um momento assim, o padre vai, né, prestar enfim, se reconciliar com... Uma espécie de perdão público também. Porque etc. seria... Ele obtém da igreja, mas precisava uma espécie de movimento dele com a diocese, que foi a diocese que foi atingida. Né? Isso é feito por Dom Acácio como bispo de Palmares, intermediário. E aí o padre dá uma entrevista dizendo que se Garanhuns ganhar um santo, foi ele que deu. Que argumento. Ele chega a ser entrevistado por uma repórter, que é Thaisa Brito, dá a versão dele. Ele tem um raciocínio curioso das coisas. Bom, o fato é que durante o processo... de um mal como eu digo, né? De um mal Deus tira um bem, né? Durante o processo, na verdade, ele atrapalhou o processo de Dom Expedito, além de ter atrapalhado a própria vida, ele atrapalhou o processo também, porque durante o processo de canonização, porque durante o processo civil, né, o processo criminal, havia uma suspeita sobre a sanidade mental dele, né? Então é feito um exame de insanidade e se constata que ele tinha algo, eu não sei exatamente qual era o CID, mas basicamente a situação psíquica era a seguinte, como se fosse um complexo de alguém que está sempre sendo atacado. Na cabeça dele, ele era sempre a vítima e ele tinha o direito de se defender. Sim. Então tem um CID específico para isso. Mas o fato dele ter sido caracterizado nos autos como alguém que tinha, eu não sei se a palavra é transtorno, mas que tinha uma questão psíquica, atrapalhou o processo de canonização de Dom Expedito, porque descaracterizou o martírio. Entendi. Para ter sido mártir, ele não poderia ter padecido nas mãos de alguém que não estava no pleno gozo de suas faculdades mentais. Então, o que a diocese está tentando fazer é pelas virtudes, né? Mas não mais pelo martírio. Pelo martírio seria bem mais rápido, mas ficou adormecido, só agora, a coisa de uns 15 anos é que se restabeleceu, já teve uma sinalização positiva de Roma e está caminhando, pelo que eu sei está caminhando. Mas para caminhar precisa dos milagres, né? E Dom Expedito não é uma pessoa que é muito invocada para a realização de milagres. Porque, inclusive, eu cresci ouvindo isso, né? Uma tentativa de culpabilização dele pela própria morte. Uma coisa... Ele fez o que era certo, né? Assim, pelo que a história... no final esse arremate com essa história do aborto e tudo caracteriza pra gente. Ele fez o que era certo, assim, ele não foi ele não foi o culpado por um padre dessa forma ser padre. Ele tinha que intervir. O padre, ele tem além da função primordial, que é celebrar a missa, etc. e tal, o padre, né, ele também tem digamos assim, uma função jurídica, né? Tem algo, ele ouve confissão, né? Ele celebra, ele fala, o que ele fala pode acarretar um malefício muito grande, se está na mão de alguém, né, que não, ainda que não esteja no gozo das suas faculdades, né? E se ele chegou a isso, se ele chegou a ser padre, né, alguém teve alguma falha aí nesse caminho que não foi culpa do bispo, né? Ele tinha sido aluno do seminário, pseudo-seminário, proto, na verdade, seminário que Dom Moura tinha iniciado, né? Ele foi aluno e parece que há registro, não sei se foi Dom Moura ou o segundo bispo de Garanhuns,
do Manuel que rejeitaram. Disseram que ele não tinha condições tá de ser. vendo? Aí por isso que ele tentou em é. outra diocese. E aí deram a ele a condição, etc. E aí o bispo tinha que intervir. O bispo tinha que fazer, pelo amor de Deus, o padre está convivendo com 2 mulheres. O bispo pedir para ele parar e o bispo ser visto como radical, era para o bispo ter dito o quê? Meu filho, escolha uma. É isso, é assim, é uma coisa completamente nonsense, né? Mas é uma história pesada, né? Uma história triste. Tem um autor de Garanhuns que diz que, como Roma, a história das 7 colinas, como Roma, além das 7 colinas, Garanhuns enterra bispos, porque dos 8 ou 9, 5 morreram lá. Quando o bispo morre na diocese, normalmente ele é enterrado na diocese em que morre. Então, a catedral, ela tem um jazigo com vários túmulos, assim. E Dom Expedito está enterrado na catedral. Garanhuns teve um bom bispo, recentemente foi Dom Fernando. Sim. E tocou para frente o processo. Dom Fernando, ele chegou a fazer o Congresso Sumoro Pontífico lá, né, que debate sobre a missa tridentina, etc. Ele é um bom bispo, ele até recentemente, ele é pernambucano, né, Dom Fernando? Ele é aqui de Recife e ele inaugurou, eu acompanhei isso bem de perto, porque foi um movimento bem interessante que ele fez de tocar o processo para frente. O Nada Obsta do Vaticano chegou durante o episcopado dele e ele inaugurou um memorial para Dom Expedito. Quem for a Garanhuns pode visitar, estão lá as relíquias, a bala, tudo está lá. Interessante. Mas é isso. Acho que é um dos grandes fatos aí da... Esses são os 2 episódios assim, de maior visibilidade e mais trágicos. Recentemente teve os canibais, mas a gente prefere... Porque, na verdade, em relação aos canibais, que é outro capítulo bem complicado, a cidade ficou muito associado à cidade, mas eles não eram de lá, eles foram presos lá. Né? Eles já vinham praticando esses crimes em outros lugares. Mas eles fizeram também lá, não foi? Eles vendiam também lá, Foram né? descobertos lá. Foram descobertos lá. Né? Mas os crimes deles começam em Olinda. Inclusive, o primeiro júri foi da primeira vítima, que era a mãe da menininha que eles criavam. Né? E aí depois eles vão para Paraíba, passam por outras cidades pernambucanas, se fala em cerca de 10 pessoas que teriam sido vítimas, e as 2 ou 3 últimas foram em Garanhuns, que é onde a polícia descobre. Então a coisa é vendida como se eles fossem de lá. Ele até escreveu um livro, né? O negócio tem uma mistura meio religiosa, assim, do negócio. É alguma coisa do esquizofrênico, né? E parece uma tentativa de se valer da esquizofrenia em defesa própria. Só para explicar, né? Assim, porque vai que tem gente que não ouviu essa história. Os canibais, eles matavam as pessoas, eles atraíam para a casa deles, né? E matavam e eles trituravam a carne e vendiam com salgado, né? Consumiam. Tinha um ritual de... Era ele e mais 2, né? Era ele e mais 2, exato. E tinha um ritual, elas eram atraídas normalmente com um pretexto. E aí eles faziam esse ritual e depois eles separavam as carnes, congelavam e uma parte utilizavam para vender. Para vender como um salgado. Isso aconteceu lá, coxinha, empada. Foi impressionante. E enterravam no quintal, né? Foram encontrados os corpos no quintal. Pronto. Agora a menininha presenciou as mortes. O pior é isso. Né? Os rituais e as mortes. Ela tanto era filha de uma das vítimas, como ela cresceu vendo isso. Foi ela que entregou, na verdade. Ela que disse. Disse à polícia que quando a polícia suspeitou que os pais dela, né, que conhecia a mulher que eles estavam procurando, que os pais dela tinham mandado ela para o inferno, alguma coisa assim. Uma criança de 5 anos, né? Meu Deus do céu, coisa assim. Aí esse capítulo a gente não considera como história nossa, porque é de pessoas de fora e a coisa foi descoberta lá, né? Mas realmente foi uma coisa horrorosa, recente, né? Recente, após a morte do Dom Expedito, a cidade ela procura se inventar como um destino turístico. Era sempre muito comercial, né? Industrial nunca conseguiu se consolidar, sempre correu atrás. Chegou até a Silp, que eu lhe falei, né, de leite, ainda tem a fábrica da maisena lá, e uma outra indústria, teve uma indústria de relógio suíça, um suíço montou uma indústria de relógios lá, mas ela não consegue se consolidar essa vocação industrial. Caruaru, por exemplo, consegue, né? Mas muito comercial sempre. Esse relógio suíço acabou, não tem mais.
Não, era a Hora Norte, acabou. Ele fabricava o relógio lá também ou era só conserto? Fabricava, isso tudo dentro daquela linha de a Suíça pernambucana, né? O destino de imigração chega pra gente com esse formato de Suíça pernambucana e o nosso relógio é produto dessa comparação que é feita com a Suíça, porque as cidades suíças, como a Suíça produz relógio, as cidades suíças elas têm relógios de flores, né? Berna, Genebra, Zurique, são muito famosos, assim, você vai, é ponto turístico. E é uma homenagem à indústria relojoeira local, né? Então, quando o secretário de turismo, década de 80, quando o secretário de turismo de Pernambuco, que era um poeta, Francisco Bandeira de Melo, volta de Genebra, ele tem essa ideia de construir um relógio em Garanhuns. Ah, sim, sim. Porque E ele sabia aí que é o motivo daquele relógio lá. catapultar o turismo. O pessoal vai lá e tira foto. E a cara da cidade, né? É, né? A cara da cidade. Você E associa diretamente. me diz uma coisa, e a parte cultural de Garanhuns, assim, o que é que se destaca a cultura? Tem alguma coisa, tem alguma característica local? A gente tem quilombos. Tem 6 comunidades quilombolas, uma delas que é muito famosa, Castanhinho. Se consegue traçar um rastro direto com Palmares, né, a partir da memória oral. E eles têm tradições afro, né? Apesar de que também algumas são importadas, assim, capoeira, que não é típica deles, mas tem o pifa, não é? Então tem coisa. Isso tudo é visibilizado no Festival de Inverno, tem um palco só de cultura afro. E é lá em Castanhinho. A cidade tem um reisado muito tradicional, que é levado à frente por Gonzaga de Garanhuns, que Sim. é patrimônio imaterial hoje de Pernambuco. Ele está vivo. Está vivo. E é realmente um patrimônio nosso, cordelista também. E ela é um caldeirão, tem sempre aparecendo coisas, inclusive coisas bem interessantes. Tinha um grupo muito bom, era o Gaia Amálgama, mas assim, a grande vitrine é o festival, né? Tanto o relógio quanto o festival são criações do mesmo prefeito, o prefeito Ivo Amaral, que foi um prefeito que marcou a época. Tem quantos anos o festival já? O festival estaria fazendo 30 anos, a edição do ano passado seria de 30 anos. Aí não teve nem ano passado, nem teve neste ano. Os 30 vão ser no ano que vem, né? Mas ele é de 91, primeiro ano. 91, 90. Tem um cantor lá, Aldejano, não sei se você já ouviu falar. Tem um sanfoneiro também, Dominguinhos. Dominguinhos. Não podemos esquecer de Dominguinhos, cujo encontro com o Gonzaga foi em Garanhuns, ele é de lá, e o encontro foi na porta do Hotel Tavares Corrêa, né? Ele conta isso, tem um documentário ótimo, que é Dominguinhos canta e conta Gonzaga, gravado no Hotel Tavares Corrêa, em que ele conta assim, foi aqui, e é considerado o herdeiro de Luiz. É o herdeiro, né? Mas assim, o grande evento, o grande destaque cultural é o festival, que é bem controverso sobre o que deixa para a cidade, né? A discussão hoje em torno do festival, ela versa sobre o quanto Garanhuns é só um cenário do evento, o quanto isso irradia e fica. Então há várias discussões envolvendo o FIG, mas ninguém abre mão, é patrimônio. Sim. E inicialmente organizado pela prefeitura, depois assumido pelo governo do estado. Ah, sim. E o escritor? Luiz Jardim, tem Luzilá Gonçalves. Luzilá Gonçalves. Premiadíssima também. Poeta. Nós tivemos um da Academia Brasileira, que não é muito conhecido, que é Celso Vieira, mas ele acabou ficando entre os não lembrados. E era um grande estilista da língua, né? Tem preocupação com o português castiço e tudo. Aí, na época, até o prefeito Souto Dourado foi tentar convencer Luiz Jardim a tentar a vaga na academia, porque Caruaru tinha 2 imortais da Academia Brasileira, que era Austrégésilo e Álvaro Lins. E Garanhuns só tinha Celso Vieira, né? Aí ele disse, se você não quer, porque Luiz Jardim era humilde demais para isso. Ou não sei se fazia por algum outro motivo, para talvez se vingar, não sei se ele chegava a esse ponto, mas enfim, nunca quis. E o prefeito insistiu, né? Disse assim, olha, se você não faz por você, faça pela cidade. Já que Caruaru tem 2, pra gente ter 2 também, mas não teve jeito. Tem rivalidade com Caruaru, não, Garanhuns? Tem, por quê? Caruaru sempre foi uma cidade assim, a partir do momento que ela se consolida, a feira principalmente, né? Ela vai ocupando um lugar no Agreste, mas houve um período em que Garanhuns esteve à frente e houve um período em que elas duas competiram diretamente. O trem chega primeiro em Garanhuns era assim, Garanhuns sempre foi mais
teve uma impressão até de si mesma como um lugar mais civilizado, mais de elite, sabe? A coisa de Caruaru. A vinculação Caruaru com a feira torna Caruaru muito mais democrática. Até para a construção da cidade, né? Garanhuns tem um passado assim, de famílias muito tradicionais, sabe? Que dão uma outra cara para a cidade, né? E isso é percebido pelas pessoas que frequentam. Mas Caruaru deixou Garanhuns para trás há muito tempo. Caruaru tá... Há muito tempo. Caruaru hoje, em população, Caruaru tem quase 3 vezes a população do Garanhuns. Não, Caruaru hoje é uma capital, né? Caruaru é... Mas os garanhuenses ressentem. Um amigo meu disse que tudo que se fala aqui em Pernambuco, e é engraçado isso, depois eu comecei a perceber, coloca como referência Caruaru. Aí diz, não, a cidade é assim, ela é mais ou menos do tamanho de Caruaru, a distância é como de Recife para Caruaru. Aí sabe, tudo que se fala em Pernambuco, bota como parâmetro Caruaru. Exato, É engraçado isso. Não, e em relação ao turismo, Caruaru, a proximidade de Gravatá Caruaru acabou... é importantíssimo. Né? A proximidade de Gravatá acabou desviando bastante o turismo de montanha para Gravatá. Né? Para Gravatá, né? Isso ficou. Gravatá cresceu muito também, né? Mas assim, eu lhe digo, acho que a gente até já falou sobre isso. Garanhuns nunca parou de crescer, nunca parou de ser polo, né? Ela tem um crescimento no ritmo dela. Caruaru realmente deslanchou, né? Mas Garanhuns está ali, no canto dela como um polo. Garanhuns tem coisa, vaquejada... Coisa agora tem universidade, uma universidade própria, né, federal, que é a Universidade Federal do Agreste. Era o campus da Rural, era lá, foi convertido. E os cursos que tem lá, tu lembra? Inicialmente eu sei que tem os da área de rural, né, agronomia, zootecnia e medicina veterinária, tem também informática. Eu não sei se tem psicologia lá também, mas eles vão expandir, né? Já tá se organizando para ampliar. Deixa eu ver se eu... Pode ir falando aí que eu vou fazer o seguinte. Uma tradição educacional. A gente falou dos colégios, sim. A universidade, que atrai muita gente para o lugar. O comércio sempre foi muito forte. Você tem a ideia Ferreira Costa de lá, né? Ferreira Costa. Sim, o Ferreira Costa ele é de família portuguesa, né? Portuguesa. Um dos que vem nessa onda de imigração. Funda uma casa de até a cor, né? A cor a cor lá da loja são as cores de Portugal, né? O vermelho, né? Aquele verde, né? É um orgulho, assim, para a cidade. A empresa cresceu muito, né? E a sede é lá, né? Isso, começa lá bem pequenininha, uma casa de ferragens, e vai crescendo, até assim, pro próprio comércio você vê a desproporção do edifício, da loja deles lá, é enorme, né? Eu espero que o padre Marcelo Tenório veja essa história de Garanhuns, que ele gosta muito de lá. Ele é de lá, né? Também nosso amigo, que é do lado do amigo nosso, André Melo, que também, o pai dele é a família Araújo Melo, e ele saiu de Garanhuns, foi para São Paulo e lá ficou. E hoje André é um grande amigo nosso, é até padrinho do meu filho, e ele enfim, né, tem um sangue garanhuense também, né? Eu acho muito interessante essas histórias. Vai achar, estão por todo canto. Eu acho muito interessante essas histórias locais, porque mostra também que, quando você fala do Nordeste, né, o pessoal de fora já pensa numa pobreza geral. Sim. E você vê Garanhuns desde o início, né, uma cidade rica, culturalmente rica. Tiveram representantes na Academia Brasileira de Letras, né? Quer dizer, é como a gente disse, se tem um na Academia Brasileira de Letras, é porque ele teve muitos amigos muito valiosos, que por algum motivo não chegaram lá, mas não se tem uma montanha solitária, né? Ela sempre está ali arrodeada de outras pequenas montanhas também, né? E aí, quer dizer, existia uma cidade com as suas contradições, mas existia uma vida cultural muito, muito forte, né? Pessoas de valor, de virtudes, etc. Uma cidade não se constrói empurrando na barriga, né? Exato. A cidade se constrói, tem que ter um heroísmo aí no meio, e Garanhuns teve vários heróis. Não chega nesse ponto, né? Tem que chegar nesse ponto, tem que ter alguém de valor, né? Aí você vê o Monsenhor Adelmar, os bispos, até que atende, né? Que atende
chegou a ser da diocese. diocese de Garanhuns. Aí depois que atende foi para Palmares. Com Dom Acácio. Com Dom Acácio, passou muito tempo, né, como bispo lá e agora estava com um bispo que era o Dom Henrique, que acho que era um dos melhores bispos do Brasil, né? Dom Henrique Soares era tremendo. Faleceu de Covid, né? Faleceu de Covid. Teve algum capítulo em Garanhuns da Guerra dos Cabanos? Tu tens essas informações? Tem na parte de repressão, né? As forças foram comandadas, inclusive, por esse Lourenço, que ele disse que foi o chefe durante o início, né? O início do Império. E ele teve a atuação destacada, mas na repressão. Agora, o centro era Panelas, né? Então... O centro era Panelas. É porque, assim, Panelas não tá tão longe ali, não, né? Não, pelo contrário. Veja, terminamos? Terminamos. Então, veja, eu não coloquei no juízo, como diz um amigo meu, mas eu vou recitar aqui essa poesia aqui. Eu gosto de recitar poesia nessas entrevistas, aí eu vou recitar essa poesia aqui de Castro Alves, que ele diz assim: saudação a Palmares, nos altos cerros erguido, ninho de águias atrevido, salve, país do bandido, salve, pátria do jaguar, verde serra onde os palmares, como indianos cocares, no azul dos colúmbios ares, defraudam-se em mole arfar. Salve, região dos valentes, onde os ecos estridentes mandam os plainos trementes, os gritos do caçador. E ao longe os latidos soam, e as trompas da caça troam, e os corvos negros revoam sobre o campo abrasador. Palmares, a ti meu grito, a ti barca de granito, que no sossobro infinito abriste a vela ao trovão, e provocaste a rajada, solta a flâmula agitada, aos urras da marujada nas ondas da escravidão. De bravo e soberbo estádio, das liberdades paládio, tomaste o punho do gládio e olhaste rindo para o val. Surgi de cada horizonte, senhores, eis-me defronte, e riste o riso de um monte e a ironia de um chacal. E assim... É uma homenagem ao Quilombo, né? Uma homenagem ao Quilombo, que fez parte ali, né, pegava aquele trecho ali. E acho que Garanhuns tem um pouco disso também, né, dessas saudações castro-alvisana, né, do poeta aí, do poeta Castro Alves. É muito bom, parabéns pela pesquisa. Eu que agradeço, Antônio, a oportunidade de falar de Garanhuns, é sempre uma alegria, mesmo dos episódios trágicos. Mas é muito interessante, tudo isso, espero que seja um material também, né? O objetivo é esse, né? A gente fazer uma espécie de material, de vídeo, para que as pessoas tenham a oportunidade de passar nas escolas, mostrar, né? Fazer um engrandecimento. E isso também, quem sabe, a partir disso surjam curiosidades, pesquisas, né? Parabéns. Obrigado. Vamos lá. Então é isso, gente. Vamos lá.